Bem, eu quero defender o meu voto aqui, né? Não poderia ser diferente. Assim, talvez a gente tenha que olhar, senador Bezerra e senadora Gleice, que foram mais assim, contundentes nas suas posições. Talvez a gente possa olhar os fundos com governo com caixa bom e governo com caixa ruim. Então, talvez nós tivéssemos que dar um comando para o governo, lá na LDO, para que ele, no início de cada orçamento, ele dissesse quantos por cento do fundo, desse dinheiro que vai para o fundo, poderia abastecer o fundo. Quantos por cento do 100% previsto ele vai colocar para o fundo? Sei lá, 80%, 70%, porque aquele ano ele tem um orçamento ruim. Então, ele coloca os recursos menor do que aquilo que está previsto na lei atual. Mas eu quero defender o fundo pelo seguinte: sem o fundo também não há, por parte dos estados, por parte das prefeituras, de quem quer que seja, o entusiasmo de fazer projetos e colocar projetos para que sejam atendidos. Porque no orçamento geral não se consegue, não se faz isso. Eu fui governador do meu estado, nós temos vários fundos lá. E lembro-me de um fundo que chamava FETAB, Fundo Estadual de Transporte e Habitação, que eu herdei do governo passado. E o governo anterior, ele usava parte do fundo para o ajuste fiscal dele e parte ele usava para as obras. Quando assumi, eu assumi um compromisso na campanha ainda de que eu não faria nenhum contingenamento de fundos. E passei meus 8 anos lá sem fazer nada de contingenciamento dos fundos. Todos os recursos que entravam nesses fundos, que eram principalmente esse, que é oriundo da soja, do boi, da madeira, que é um pagamento extra de um imposto que os produtores faziam para estradas e habitação, 100% deles foram aplicados na sua finalidade. Nem o dinheiro necessário para os fiscais do Departamento de Rodagem, nossa Secretaria de Infraestrutura, era utilizado o dinheiro do fundo, saía da fonte 100 para pagar. E com isso, nós conseguimos fazer no Estado mais de 5 mil quilômetros de rodovias, foram 68 mil residências construídas no Estado de Mato Grosso, depois entrou o programa Minha Casa Minha Vida, nós complementávamos com recursos para a infraestrutura, enfim, um programa que deu uma casa por hora durante o período que eu fui governador. Então, eu quero mostrar o seguinte: quando você tem um fundo, você consegue programar, e principalmente, quando esse fundo é o seguinte, não tem contingenciamento nele, e que as pessoas possam disputar esses recursos que ali estão. Então, eu queria dizer o seguinte: eu vou defender meu ponto aqui, se colocar em votação, e acho que devemos colocar em votação, nós vamos ser derrotados, eu e o senador Moca, porque tem 3 votos contrários e 2 favoráveis, mas talvez a melhora que se queira fazer, e aí eu vou conversar com a senadora Ana Amélia, se nós perdermos aqui hoje, para que nós possamos olhar de fazer esse contingenciamento, também com um comando, como disse lá na LDO, para que cada ano o governo olhe o seu orçamento e fale o seguinte: olha, eu vou ter que cortar 20%, 30% do fundo, mas que efetivamente aqueles recursos que entrem no fundo sejam disponíveis para que as pessoas, os estados e os municípios possam disputar isso. Então, esse é o meu ponto de vista. Eu compreendo a posição de vocês, e nós estamos olhando o fundo nesse momento de um Estado apertado, né? E fundo funciona bem quando é um Estado que está com dinheiro no caixa para poder fazer as coisas andar. Então, eu deixo a votação na mão dos senhores, se for pedir vista, para discutir, enfim, não há problema nenhum de ser derrotado num relatório.